O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João Batista veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santa Luzia, uma mártir do século IV, que foi martirizada nos inícios dos anos 300. Santa Luzia veio de uma família que já era profundamente cristã, religiosa, e uma família um tanto quanto abastada. E Santa Luzia então pegou sua herança com a morte dos pais, doou aos pobres, se desprendeu de tudo para viver ao serviço de Deus. E desde menina sentiu o desejo de se consagrar a Deus. E era o tempo então da perseguição e ela foi denunciada como cristã, né, e presa. E então o preço, né, para se sair da prisão, para se livrar de situação como essa, era oferecer sacrifícios rituais, culticos, sacrifício de animal, de incenso, aos deuses romanos, aos quais ela se recusou fazer. E também, por causa disso, então ela vai ser martirizada. E conta a tradição que antes ainda de ser martirizada e morta, como um meio de pressioná-la, enfim, de fazê-la mudar de ideia, entre os castigos que ela estava sofrendo, foi-lhe arrancado os 2 olhos, né? Alguns escritos dizem que, milagrosamente, no outro dia, ela tinha de novo os 2 olhos em perfeito estado. Outros escritos só narram que foram-lhe arrancados os olhos. Mas, de qualquer forma, os primeiros cristãos, então, a partir disso, a veneram profundamente como exemplo e testemunho de fé, né, de firmeza, porque muito jovem, uma mocinha tão corajosa, tão forte, e com tanto senso de sobrenaturalidade das coisas para aceitar o martírio em vista da vida eterna, mas também a questão da bênção dos olhos, né, através de Santa Luzia, padroeira de todos aqueles que têm problemas na visão e alcançam através dela, então, a bênção de Deus, a cura para as suas enfermidades oculares. E nós vamos, no momento das preces da missa de hoje, pedir a intercessão dela e fazer também uma bênção especial para todos aqueles que de algum modo precisam ter cuidados com os seus olhos, né? Os que usam óculos, os que fazem algum tipo de tratamento em vista do bem da visão. E hoje também é um dia especial, essa missa, na noite de ontem, já bem à noite, né? Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, faleceu aos 85 anos de idade, fez a sua Páscoa. E Padre Jonas é, com certeza, possivelmente, o maior nome da evangelização do Brasil. Talvez para quem é mais recente na igreja, na conversão de alguns anos para cá, não tenha essa noção de quem foi esse homem, né? Mas
entre tantos que talvez hoje, já há algum tempo, fossem, sejam e venham a ser talvez mais famosos, conhecidos e até mesmo frutíferos, não sei, do que ele, mas a verdade é essa: possivelmente ninguém foi nem será maior que ele. Não só, sobretudo, né, por aquilo que foi quando mais jovem e talvez anterior a muitos que hoje estão ligados à igreja, voltaram a participar da igreja, enfim, pela importância que ele teve, por aquilo que ele iniciou e por aquilo que ele significou. Um homem gigante na fé, né, e que Deus, possivelmente, nesses últimos anos da vida dele, terminou de purificar e prepará-lo, né, para já estar no céu. Então hoje a gente reza essa missa também por toda a comunidade Canção Nova, por todos aqueles que ficam vinculados pelo carisma, pelo chamado, pelo sim, a partir da vocação que Deus concedeu através dele a tantas pessoas, e que ele do céu também possa interceder pela igreja, porque foi a igreja que ele doou a sua vida, e com certeza hoje, já no céu, ele recebe o prêmio dos justos, né? E hoje, quem puder, tiver oportunidade, quase todos nós temos acesso à internet, no YouTube tem muita coisa, muitas pregações dele, né? Ficou eternizada muita coisa, para conhecer um pouco dessa história que na noite de ontem Deus veio recolher aos 85 anos de idade, mas uma vida toda doada a Deus, né? E acredito que até mesmo ele não sabia a importância, o tamanho que tinha, né? Tudo que ele viveu, fez, e enfim, tudo que Deus fez nele e através dele. Agora lá no céu, com certeza, ele talvez, com certeza está tendo noção, né, de quem ele foi, do que fez, do que deixou, e em quantas pessoas marcou, né, e influenciou para o bem do reino, da igreja e da evangelização. E hoje então, celebrando também uma mártir, né, Santa Luzia, nós cantamos o refrão desse salmo, Salmo 33, o versículo 7 do Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nessa nossa caminhada com o Senhor, nessa nossa caminhada com Deus, muitas vezes a gente se descobre infeliz. Infeliz não no sentido da tristeza, do pessimismo, infeliz aqui não no sentido da gente ficar remoendo as nossas, aquilo que na vida não é do jeito que a gente quer. Infeliz aqui enquanto condição humana, que de vez em quando a gente experimenta, na doença, nas lutas, nas nossas derrotas, né, para o pecado. Então a gente se descobre infeliz, no sentido de limitado. Eu não sou Deus, eu tenho diante de mim coisas maiores do que eu. Nós temos nas nossas vidas situações das quais a gente não consegue desviar, não consegue superar. Então este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. É uma memória, é um louvor que aqui se faz, de olhar para a vida, de olhar para si mesmo, de olhar para a própria história e ter essa constatação: gritei e fui ouvido, gritei e fui escutado. A fé passa pela memória. Nós precisamos aprender a fazer memória da nossa fé. Eu gritei e fui ouvido. E é baseado em tudo aquilo que já fui ouvido que a gente se anima a gritar de novo quando for necessário gritar de novo. Porque já gritei e fui ouvido. Deus é a nossa força, mas nós precisamos fazer memória do que Deus fez e do que Deus tem feito na nossa vida. E aí o Salmo então vai cantando e vai narrando todos os gestos de misericórdia para com o ser humano, aqui no caso para com a pessoa do rei Davi, autor desse salmo. Sobretudo o versículo 19, quando ele diz: do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor, versículo 23, o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Essa é a certeza do Salmo, essa é a certeza de Davi,
mas é uma certeza que ele tem para o amanhã, porque ele já fez essa experiência na vida, na história dele. Então, mais uma vez, nós precisamos fazer memória da nossa fé. Nós precisamos ter registro da nossa história de fé, do nosso caminho com Deus. Por quê? Porque de vez em quando é preciso gritar a Deus de novo, porque de vez em quando a gente descobre a nossa infelicidade humana, a nossa condição humana necessitada de Deus. E aí o Evangelho nos fala de algo que é fruto da humildade, que é mudar de ideia. Veja, o Evangelho de hoje nos fala então do pecado, nessa história que Jesus conta, nesse exemplo que ele dá e que tem tudo a ver, todo mundo já viu esse tipo de situação na vida, não vou e acabo indo, vou e acabo num fundo. A pessoa que muda de ideia, tanto para o bem quanto para o mal. Então aqui é a imagem da conversão, é a imagem do pecado. Mas aí Jesus, para falar disso, para os fariseus, para os anciãos, para os chefes do povo, para os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os homens religiosos de sua época, Jesus primeiro vai falar então de publicanos e prostitutas. Então aqui a gente já tem o pecado da avareza, da ganância, da corrupção, do roubo e da prostituição mesmo, os pecados da sexualidade humana. Mas Jesus estava dizendo e mencionando esses pecados para falar de um pecado pior ainda, que é o pecado do orgulho, é o pecado de quem não muda de ideia. Então veja, meus irmãos, são graves esses pecados, são muito graves esses pecados. Nós precisamos nos converter deles. Mas às vezes o que nos impede de nos convertermos de verdade é o pecado pior do orgulho. As pessoas que não mudam de ideia, a ignorância, a presunção. Então vamos entender isso dentro do Evangelho. Mateus 21, do 28 ao 32. Jesus então vai fazer uma pergunta aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, que eram aqueles que compunham o Sinédrio. Sinédrio era uma instância religiosa de Israel, do povo de Deus, que faziam os julgamentos. Jesus foi morto na cruz por uma condenação do Sinédrio. 1/3 do Sinédrio era composto por esses anciãos do povo, homens maduros de mais idade, escolhidos pelo povo para julgar as questões da lei judaica, de quem estava indo contra o templo ou não. Anciãos poderiam ser eram homens leigos, vamos dizer assim, mas que o povo tinha respeito, eram tidos por sábios, então escolhidos do meio do povo. 1/3 do Sinédrio era composto por esses chefes dos sacerdotes. No Evangelho, essa expressão chefes dos sacerdotes vai aparecer 83 vezes. No tempo de Jesus, havia a classe dos sacerdotes, dos levitas. Eram aproximadamente 8.000 homens, sacerdotes, levitas do templo, responsáveis pelo culto, pelas cerimônias do templo, dos sacrifícios diários. Destes tem os chefes, que é um grupo bem menor, e que todas as vezes que eles aparecem no Evangelho e em problema com Jesus, nunca é a respeito de Deus, nunca é a respeito do culto, é sempre a respeito da organização do poder e tudo mais. Mas os chefes dos sacerdotes eram do grupo dos saduceus. E quem eram os saduceus? E quem eram os saduceus, chefes dos sacerdotes? Eles eram os donos dos açougues, daquilo que na época se viria a ser açougue, padaria e a criação dos bois que poderiam, e dos animais todos que poderiam, os únicos que poderiam ser vendidos dentro do templo. Portanto, eram homens que se beneficiavam muito da religiosidade das pessoas por causa do dinheiro, porque para ir no templo tinha que comprar um boi, uma cabrita ou uma pomba. De quem que você compra? Dos chefes, dos sacerdotes, dos saduceus, né? Eram eles que regulavam todo o funcionamento do templo. Portanto, todas as vezes que eles aparecem no Evangelho,
eles que começaram sacerdotes estavam distantes dessa vida de levita, do templo e do culto. Eram homens que perderam aquela finalidade primeira. Começaram como levitas para o culto e agora são homens profundamente ligados à organização daquilo, portanto ao poder, à regra e ao dinheiro, mas já não servem mais como levitas. Esses representam também 1/3 do sinédrio. Então Jesus se complicou com 2/3 do sinédrio. Em várias vezes aí da Bíblia, Jesus fala aos anciãos, aos chefes dos sacerdotes. Então, de cada 100 votos, vamos colocar assim, Jesus se dirigia sempre a 66. E foi aqui que foi se dando a condenação de Jesus, na mão desses homens que tinham poder para isso. Então vamos lá, que vos parece? Versículo 28, Jesus está falando com esse tipo de gente, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Portanto, homens que não tinham o pecado da prostituição, pelo menos não de modo público, que não tinham o pecado da corrupção, pelo menos não de modo público, mas como todo ser humano tem seus pecados. E aí, o contexto do que Jesus vai falar agora é a pessoa e o batismo de João Batista. E esses homens viam prostitutas e publicanos, pecadores públicos, indo se lavar nas águas do Rio Jordão. Agora, nas águas do Rio Jordão, muito mais coisas poderiam ter sido lavadas e não apenas o tal do não matei e não roubei. É essa dureza de alma, uma dureza que vem da presunção, da arrogância, essa dureza que vem da ignorância e de um pensamento raso que reduz a vida a matar e roubar. E não vive a conversão profunda, que Jesus agora vai apertar esse assunto. Então lá, versículo 28. Que vos parece? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos, dirigiu-se ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Vinha, na boca de Jesus, é sempre a imagem da comunidade cristã, do reino de Deus, do serviço a Deus. Portanto, existe uma conversão na nossa vida, que não é só os pecados cabeludos que a gente tem que parar de cometer. Existe uma conversão ou uma falta dela que se chama trabalhar na vinha. Repete comigo que você acorda, diga: trabalhar na vinha. Não mata, não rouba, mas não trabalha na vinha, convertido não é igual quem mata e rouba. É exigente assim o que Jesus está dizendo. A questão aqui é trabalhar na vinha. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Sim, mas você não trabalha na vinha. Trabalhar na vinha. Esse era o convite aos sumos sacerdotes, aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo. Uma vez que eles eram umas gracinhas de ser humano, eles não matavam, eles não roubavam e nem frequentavam prostitutas. Imagina um homem desse, que não precisa se libertar dessas coisas, porque não faz isso, graças a Deus. Imagine ele trabalhando na vinha. Pois é, ele não trabalha na vinha, porque ele se sente melhor que essas pessoas, porque ele tem mais o que fazer, porque ele não vai se misturar com gente assim, e porque ele tem dinheiro para ganhar. Mas eles se sentem amicíssimos de Deus. Muitas pessoas se sentem amicíssimas de Deus sem trabalhar na vinha, e isso é impossível. Quantas pessoas boas a gente conhece, que parece que não tem certos defeitos, não tem certas maluquices, não tem um passado a ser resolvido, curado, não tem um nome a ser limpo, é um doce de coco, é uma bênção, mas ele não quer trabalhar na vinha. Por que não quer? Presunçoso? Não sei. Orgulhoso? Não sei. Preguiçoso? Talvez. Indiferente à dor dos outros? Possivelmente. E para tudo isso a gente precisa de conversão também. Então, olha lá, filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, pelo menos foi honesto: não quero, não vou, está calor, não vou, não quero, estou cansado, a gente já ia fazer outra coisa, eu já tinha combinado com os meninos de jogar bola, eu não sei. A resposta primeira dele, da natureza dele, do gosto pessoal dele, foi: não quero.
Mas depois mudou de opinião e foi. O nome disso é arrependimento, fruto da humildade. Ele mudou de opinião. Ele repensou, ele ponderou, eu não sei o que ele pensou. Poxa, não quero, mas é meu pai, né? Falar não para o pai fica chato também, né? Se não fosse o pai, caramba, tá calor, mas é meu pai. Eu não sei. Ele ponderou e mudou de opinião. Bate na cabecinha assim, ó. Bate, fala, mudar de opinião. Fala assim, eu posso mudar de opinião. Eu posso não estar querendo, mas acabar fazendo. Porque eu mudei de opinião. Mudou de opinião. Mudou de opinião e foi trabalhar na vinha. Nem sempre o convite para trabalhar na vinha, num primeiro momento, nos pega bem disposto, nos pega animado, nos pega no nosso melhor momento. Tem hora que tudo que você quer dizer é não. Não para Deus, não para a igreja, não para o próximo, não. Tem hora que tudo que a gente quer é a gente mesmo. Eu não quero. Mas mudou de opinião. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Não é isso, filho? Vai trabalhar na vinha para o pai. E este respondeu, sim, senhor, eu vou. Pode deixar, pai, daqui a pouquinho estou indo. Só terminar aqui de ver as mensagens aqui do zap, aqui, limpar, já estou indo. Mas não foi. Mudou de opinião também. Só que agora mudou de opinião para pior, né? Não foi. Não deu conta de fazer o que pediu, ou achou que ia enrolar o pai, contentar o pai com o da boca para fora, com coisa que depois o pai não ia ver que ele não foi. Enfim, ele deu um miguezão lá, falou que ia só para o velho parar de encher as paciências, mas acabou que não foi. Também mudou de opinião. Aí Jesus coloca uma pergunta muito óbvia no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? O que vocês acham? E aí ninguém é burro, todo mundo sabe responder. Uai, quem fez a vontade do pai, quem agradou o pai, né, foi o primeiro que disse que não ia, mas acabou indo, mudou de opinião. E aí Jesus então vai aplicar esse exemplo da vida e das famílias nos anciãos e nos chefes dos sacerdotes, nos saduceus. Pois é, em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Veja, não é que precederão, precedem já agora estão na frente, mais perto de Deus do que vocês. Por quê? Porque veio João Batista, e de novo a questão de João Batista, a questão do batismo, num caminho de justiça. E vocês não acreditaram em João, disseram não à vinha de João, disseram não ao batismo de João. Mas até aí tudo bem, porque todo mundo pode mudar de ideia. Sempre que a gente fala não para Deus, Deus dá uma chance para a gente, Deus dá uma semana, Deus dá um mês, Deus dá a vida toda, esperando que a gente mude de ideia, que a gente repense o não. Veio João Batista até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele, dissestes não. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Agora, o problema aqui é esse aqui, ó. Vós, porém, mesmo vendo isso, vendo que publicanos e prostitutas se batizaram, mudaram de vida, melhoraram, que agora tem publicano que não é mais publicano, tem prostituta que não é mais prostituta. Mesmo vendo isso, vós não vos arrependestes para crer nele. Mesmo vendo isso, vocês não mudaram de opinião, como aquele filho que disse não, mas mudou de opinião porque ponderou. Veja, o pecado do orgulho. Disseram não a João Batista. Por que disseram não a João Batista? Sei lá, não gostavam da pregação de João. Vai ver que João gritava muito. Vai ver que a pregação de João era muito longa, naquele deserto sem sombra, um calor danado, um suador. Vai ver que você não gosta de água. Entrar em rio para batizar, o outro me batizar, um cara esquisito. Eu disse não, eu não quis. Mas daí, daria para ter mudado de opinião. Você não gostava do estilão de João e nem compreendia João? Tudo bem, acontece na vida de num primeiro momento a gente dizer não, da gente não ir com a cara do fulano, achar certas coisas, sei lá, não sei se precisa. Tudo bem, isso é normal acontecer na vida. Mas amigo,
E os publicanos e as prostitutas que foram até João? E agora parece que eles estão melhorzinho. Nem assim vocês mudam de opinião. Nem assim vocês se arrependem. Aí complicou, hein? Então veja, meus queridos, na vida muitas vezes, no processo do reino de Deus, você tem direito de não ir com a cara do outro. Você tem o direito de achar que aquilo ali não é para você. Nem todos nenhum de nós somos iguais a ninguém. Cada um tem um humor, cada um tem uma história, cada um tem um passado, cada um tem um medo, cada um tem uma mania, cada um tem uma leseira na cabeça. Até aí tudo bem, isso não é problema mesmo. O problema é o pecado da arrogância, do orgulho, da vaidade e da presunção. Deus não tolera, Deus não tem muita paciência com quem, mesmo vendo a prostituta, o publicano, o distante, que agora é perto, continuar na base do mas eu não gosto do João. Aí deu, né? Aí deu, né? Você olhar para uma árvore, não gostar dela, achar que devia cortar. Você olhar para uma árvore e falar, nossa, que árvore feia, está ocupando aqui, né? É ter direito seu, mas depois que você viu ela dando o fruto e viu que o fruto é saudável, é saboroso, é bom, você ainda continuar querendo derrubar a árvore, aí é complicado, hein, filho? Aí o que nós vamos fazer com você? Mesmo vendo isso, e aqui, esses chefes dos sacerdotes, os saduceus, os anciãos do povo, esses homens não eram bobos, eles eram ignorantes, mas não eram burros. Por que Jesus está usando também o exemplo dos publicanos e das prostitutas? Porque qual era o pecado que os chefes dos sacerdotes, os saduceus e os anciãos do templo mais repudiavam? O pecado da prostituição, do adultério, do roubo, da corrupção. O pecado de não ir ao templo, de não ir à sinagoga. Pô, mas agora finalmente você está vendo a pessoa abandonar tudo aquilo que você sempre achou que ela devia abandonar. Agora você está vendo a pessoa deixar de fazer aquilo que você sempre achou que ela devia deixar de fazer. E nem isso te leva à água do Jordão, e nem isso te faz querer entrar na vinha do Evangelho. Então daí complicou. Portanto, irmãos e irmãs, nos convertamos da prostituição, nos convertamos da corrupção, nos convertamos dos pecados cabeludos, feios, grossos e vergonhosos, mas nos convertamos do nosso orgulho, da nossa teimosia e da nossa preguiça. O maior gesto de conversão da vida do ser humano é ir trabalhar na vinha. Quem não está trabalhando na vinha, quem não é servo de Deus, quem olha para a própria vida, e talvez isso seja um perigo para nós, hein? Se eu olhar para a minha vida hoje, e apesar de ter vivido talvez uma conversão moral, no sentido de dizer, não estou fazendo coisas feias, mas talvez eu olho para a minha vida e se eu fizer um exame de consciência, apesar disso, nada do que é meu ou minha, faz uma lista de tudo que você pode colocar antes o pronome possessivo meu, ou o pronome possessivo minha. Se eu vivi uma conversão moral, mas nada do que ganha o título meu e minha está a serviço da vinha, eu não terminei de me converter ainda. Então a gente precisa de uma conversão moral, que é sair do pecado, mas aí tem um monte de coisa que é meu e minha. Meu dinheiro, meu tempo, meu corpo, minha vida, meu feriado, meu carro, minha casa, minha voz, minha mão, minha perna, minha receita de bolo de fubá com erva doce, goiabada escorrendo assim, sabe? Não sei quanta coisa é sua. Minha, meu. Se o minha, meu, nada do meu, minha, meu, está a favor da vinha, Jesus está dizendo que quem vive assim está longe de Deus, igual quem ainda está na prostituição, igual quem ainda está na corrupção das coisas. Então o meu e o minha é para a vinha. E sem essa conversão, a nossa conversão moral é igual a um pênalti do Brasil contra a Croácia batendo na trave.
Correu, suou, jogou, achou que ia ganhar. A bola não entrou ainda. O gol, o passar de fase, é quando a gente está a serviço da vinha. E aí cada um de nós hoje precisa fazer esse exame de consciência, essa análise da própria vida, o quanto a gente nega a vinha, o quanto a gente esconde da vinha, e aí descobriu por que fazemos isso. E aí a gente vai descobrir que talvez não seja por causa dos pecados públicos, mas seja porque a gente é meio melindroso, preguiçoso, arrogante, vaidoso, ignorante, cabeça dura, tudo eu sei, né? Cheio de manias e gostos e coisas que eu não abro mão ou não posso ser contrariado, enfim, seja como for, irmãos e irmãs, não só prostitutas e publicanos estão chutando o seu pênalti na trave. Talvez muitos de nós também não estejamos fazendo esse gol. Portanto, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, o momento das nossas preces. E nós vamos rezar agora por todas as nossas intenções, pedindo a Santa Luzia a sua intercessão. Estenda suas mãos na direção aqui do nosso telão, dessa imagem de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Senhor Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Santa Luzia, olhai a nós agora as nossas necessidades, as nossas lutas. Senhor, por Santa Luzia que trabalhou e morreu na vinha, que nós também, Senhor, possamos trabalhar e dar a vida pela Tua vinha, a igreja, o Evangelho. E hoje de modo especial nós queremos orar, Senhor Jesus, vós que abristes os olhos dos cegos, para que o Senhor preserve a visão, os nossos olhos do corpo e da alma. Então agora eu quero convidar você a estender as mãos na imagem, em direção à imagem de Santa Luzia. O padre vai rezando e você vai repetindo assim: ó Santa Luzia, ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, que preferistes deixar que vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé. Antes de negar a fé, Ó Santa Luzia, ó Santa Luzia, cuja dor dos olhos vazados cuja dor dos olhos vazados não foi maior que a de negar a Jesus. não foi maior que a de negar a Jesus. Ó Santa Luzia, Ó Santa Luzia, que por um milagre extraordinário recebestes de volta recebestes de volta vossos olhos sãos e perfeitos, vossos olhos sãos e perfeitos, para recompensar a vossa virtude de fé. para recompensar a vossa virtude de fé. Santa Luzia, protetora dos olhos, Santa Luzia, protetora dos olhos, eu recorro a vós. eu recorro a vós. Proteja Proteja a minha visão, a minha visão, os meus olhos. os meus olhos. Então agora coloque a mão sobre os seus olhos e peça a Deus que te dê essa bênção por intercessão de Santa Luzia. Peça agora a Jesus que pelos méritos de Santa Luzia possa vir curando todas as enfermidades que você, o médico, conhece, foi diagnosticado na sua visão. Peça ao Senhor que venha agora abençoar os remédios, os tratamentos, as cirurgias que você fez ou está dito que precisa fazer, os remédios que precisa usar sobre a sua visão. Tocai, Jesus, pelos méritos de Santa Luzia. E rezemos juntos: Santa Luzia, Santa Luzia, interceda a Deus interceda a Deus para curar os meus olhos, para curar os meus olhos, preservá-los de todo mal. preservá-los de todo mal. Santa Luzia, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação, para que eu possa ver as belezas da criação, mas acima de tudo, mas acima de tudo, seguindo o teu exemplo, seguindo o teu exemplo, conservai os olhos da minha alma, conservai os olhos da minha alma, na fé,
na fé e pela fé, e pela fé, com a alma iluminada, com a alma iluminada, eu possa ver a Deus eu possa ver a Deus e os seus ensinamentos. e os seus ensinamentos. Santa Luzia, iluminai a minha alma com os olhos da fé. Santa Luzia, iluminai a minha alma com os olhos da fé. Purificai o meu olhar, Purificai o meu olhar, pois Jesus disse no Evangelho: Pois Jesus disse no Evangelho: os olhos são a janela da alma. os olhos são a janela da alma. Santa Luzia, Santa Luzia, que eu possa aprender do vosso testemunho que eu possa aprender do vosso testemunho a firmeza na fé. a firmeza na fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. e conservai a minha fé. Santa Luzia, Virgem e Marte, rogai por nós. Amém. Acolhei, Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa prece, a nossa oração. Abençoai, Senhor, todos aqueles que hoje recorrem à intercessão de Santa Luzia, pedindo a cura, a restauração e a proteção da sua visão, as crianças, os idosos, todos aqueles, Senhor, que têm feito tratamento, feito cirurgias. Senhor, nós oramos também por todos aqueles que nos vêm à memória agora, a lembrança. Pessoas que têm problemas na visão e que você está lembrando, apresente agora ao Senhor. Você que está em casa também. Concedei, Senhor, a bênção. Concedei, Senhor, a vitória sobre todos os males físicos das nossas vistas, da nossa visão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos no altar de Deus, junto com o pão e o vinho, a oferta da nossa vida.